Evangelho, quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o 8º capítulo do Evangelho de São João. E damos assim prosseguimento ao diálogo entre Jesus e os fariseus em seu longo discurso sobre o testemunho que Jesus dá de si mesmo. Ontem foi marcante ouvirmos o Senhor dizer de maneira dura aos seus interlocutores, os fariseus, que morrerão no próprio pecado se não acolherem o Filho de Deus, se não acolherem o nome do Senhor. Todo aquele que não crê no nome do Senhor e não permanecer na sua palavra, não poderá participar com Ele das alegrias do reino dos céus. E com que dureza essa palavra chega ao coração daqueles que, vendo e ouvindo as palavras de Jesus, permanecem resistentes ao que Deus não apenas inspira, mas o que Deus já conduziu em toda a história da vida de cada um deles e na história da salvação da humanidade. Você já parou para perceber isso? Em todos os momentos da sua vida e da minha vida, Deus sempre nos conduz até seu Filho Jesus. Não houve um único momento em que o interesse de Deus, Pai, não fosse aquele que o nosso coração estivesse em Jesus. Não houve um único momento em que Deus não desejasse isso. Quantas vezes a gente já passou momentos difíceis e você pensou, como eu também já pensei: como eu gostaria de sentir os braços de Jesus. Como eu gostaria de poder estar junto do Senhor nessa hora. Bom, antes de mais nada, saiba que isso é o que o Pai sempre desejou desde toda a eternidade por nós. Agora, como o próprio Senhor ontem deixou claro no Evangelho, Ele fala, e nós falamos sobre isso, palavras duras, por conta da dureza do coração deles, mas por mais de 2 vezes o Senhor repete a expressão eu sou, chamando-os a compreendê-lo e a acolhê-lo como filho de Deus. Então, o Senhor deseja
que eles se convertam, que eles ouçam a palavra e finalmente possam aderir à palavra do Filho de Deus, ao ensinamento do Evangelho. Então desejar estar nos braços de Deus, desejar estar nos braços de Jesus, supõe uma atitude também do nosso coração. É desejo de Deus, é desejo nosso, mas para que a gente possa estar de fato nos braços dele, é preciso que nós ouçamos a sua palavra e permaneçamos nele. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim começou o Evangelho de hoje que acabamos de ouvir. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Ele ontem já se apresentava dessa forma diante dos fariseus, ao dizer que eles rejeitavam aquilo que Deus havia falado, o testemunho que o Pai dá do Filho e o testemunho que o Filho dá do Pai. E comentávamos isso na nossa meditação, dizendo que ao rejeitar esse testemunho, eles estão atentando contra a verdade. Eles que de muitos modos e maneiras foram privilegiados no conhecimento da verdade, não a acolheram. Dramático, né? Mas todo aquele que a acolher e permanecer na sua palavra, viverá na verdade e será verdadeiramente livre. Então, o Senhor ainda faz, mais uma vez, uma declaração que se permanecermos com Ele, viveremos livres, seremos libertos. E Ele usa como referência clara, e Ele fala de maneira aberta, que cada vez que cometemos um pecado, estamos sob a escravidão do demônio. Em verdade vos digo, declaração solene de Jesus, o termo em verdade vos digo marca a declaração solene do Senhor. Quem comete o pecado é escravo. Os fariseus atribuíam a si uma liberdade por pertencerem à descendência de Abraão. Mas não basta pertencer à linhagem de Abraão, ou seja, aqueles que reconheceram a fé de Israel, se eu não vivo à luz dessa fé. Cristo é quem nos liberta. É Ele quem Abraão esperou. Todo aquele que permanece na palavra do Senhor e que vive à luz dessa palavra, vive como homem e mulher livres. Nós, cristãos, fomos chamados por Cristo à liberdade, mas para que possamos viver como homens e mulheres livres, é preciso que possamos viver segundo a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. É preciso que nós queiramos ser discípulos de Cristo, fazendo em tudo aquilo que o Senhor nos fala, escolhendo a vida que Ele nos propõe, assumindo para nós o chamado que o Senhor nos faz. Ali seremos verdadeiramente homens e mulheres que vivem na liberdade dos filhos de Deus. Cada vez que nós nos lançamos na conquista, seja da nossa vontade, seja dos nossos interesses, seja na ambição dos nossos apetites, começamos a perder a nossa liberdade. Porque viver na palavra de Deus, viver segundo a liberdade da palavra de Deus, significa viver segundo a vontade do Pai. Significa ter como prioridade para nós os anseios e os desejos do coração do Pai. Como nos fala Orígenes. Eu queria dividir com vocês esse texto de Orígenes, autor eclesiástico, que nos assinala com bastante propriedade o viver na liberdade de filhos de Deus. Ouçamos. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Como poderemos encontrar esta liberdade, nós que somos escravos do mundo, escravos do dinheiro, escravos dos desejos da carne, escravos das ambições de nossa própria vontade? É certo que faço um esforço por me corrigir
julgo-me a mim próprio, condeno as minhas faltas, observo o que em mim me envergonha. Os meus ouvintes examinem o que pensam do seu coração. Mas digo de passagem, enquanto estiver preso a alguma dessas coisas, não estou convertido de fato ao meu Senhor. Não atingi a verdadeira liberdade, porque ainda me deixo prender por estas preocupações, pelo dinheiro, pelos desejos desse mundo, pelas ambições desse tempo, pelos apetites da carne. Está escrito, sabemo-lo bem, somos escravos daquele por quem nos deixamos vencer. Ainda que não seja vencido pelo amor ao dinheiro, ainda que não esteja preso pela preocupação com os bens e as riquezas, estou, contudo, ávido de elogios e desejoso da glória humana, da admiração dos homens, quando me preocupo com o rosto que os homens me mostram, quando falo isso ou aquilo, e com o que dizem a meu respeito quando ajo dessa ou daquela forma. Quando quero saber o que pensam de mim, como me consideram, quando temo desagradar a uns e desejo agradar a outros, em tudo isso ainda me vejo de alguma forma preso. Enquanto tiver essas preocupações presentes e vivas no meu coração, não posso deixar de ignorar que ainda sou escravo. Ora, quero fazer um esforço para me livrar, para tentar livrar-me do jugo dessa escravidão vergonhosa e alcançar a liberdade de que nos fala o apóstolo São Paulo. Foi para a liberdade que fostes chamados. Não vos torneis escravos dos homens. Mas quem me dará esta liberdade? Quem me libertará dessa escravidão vergonhosa, senão aquele que disse: se o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Sirvamos, portanto, meus irmãos, fielmente, noite e dia, amando o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, para merecermos receber de Cristo Jesus, nosso Senhor, o dom da liberdade. Na medida em que perseverarmos no seu amor, Ele nos fará livres, pois o desejo do seu coração é que vivamos na liberdade. Mas será impossível vivermos tal liberdade se não perseverarmos em seu amor. Dessa forma, com muita clareza e com muita sensibilidade, Orígenes nos fala a respeito daquilo que limita a nossa liberdade como filhos de Deus. Viram? De início ele apresenta os grandes apegos, um apego aos desejos desse mundo, aos desejos da carne, ou seja, as satisfações pessoais, a ambição pelo dinheiro, a ambição pela conquista do conhecimento, mas depois ele nos mostra que, talvez essas coisas não sejam assim tão centrais na minha vida, mas eu não consigo me dizer livre, me declarar livre, porque ainda me vejo apegado às preocupações com a glória, com o reconhecimento, com aquilo que os outros dirão a meu respeito ou não dirão. Não podemos ignorar. Orígenes, ao escrever esse texto, por volta do ano 230 da era cristã, está falando diante de uma realidade muito contundente, que é a realidade da perseguição aos cristãos. E muitas vezes acontecia de sendo questionados a respeito de ter abraçado ou não a fé cristã, a própria pessoa ou alguns de sua família. Alguns diziam que não, para se verem isentos de uma eventual perseguição, ou quem sabe com receio de serem denunciados de alguma forma. Então não era, por assim dizer, muito prudente dizer ser cristão. E quantas vezes nos dias de hoje
sem que uma espada nos ameace, ou um cárcere marcado por diversas formas de tortura nos ameace. Quantas vezes nós sentimos um pouco de vergonha ou usamos muito percalço antes de dizermos no ambiente que somos cristãos? Quantas vezes isso aconteceu no nosso espaço universitário? Quantas vezes não colocamos o escapulário para dentro da blusa para que ninguém visse no corredor da universidade, ou o crucifixo? Que somos cristãos. Quantas vezes talvez já não tenhamos tido receio de, tendo o rosário na mão dentro do ônibus, de colocá-lo bem no fundo da mão para rezarmos recolhidamente? Não significa andar com o rosário balançando pela mão, nem colocar um escapulário de 30 por 30 pendurado no peito na hora que a gente vai na universidade. Não se fala de estética enquanto apresentação dos sinais da vida cristã, mas sobre aquela liberdade interior de poder não apenas exprimir aquilo que se vive, mas ter a serenidade de assumir com alegria o que se escolhe. Às vezes, a nossa escravidão se revela nesse receio de testemunharmos por onde passamos, na naturalidade dos hábitos, que somos cristãos. Para um cristão, é natural andar com um terço nas mãos. Para um cristão, é natural andar com seu escapulário no pescoço. É natural parar para fazer a oração antes das refeições e fazer o sinal da cruz. É natural poder dizer para o outro: Deus te abençoe, vá em paz, fique com Deus. Para um cristão, é natural perdoar aqueles que te ofendem e não levar ressentimento para casa. Para um cristão é natural tirar os seus ouvidos da atenção da maledicência. Para um cristão é natural procurar palavras para bendizer o nome do Senhor e dar o primeiro passo na hora de cuidar do irmão ferido. Para um cristão é natural apresentar-se na fortaleza da fé quando o irmão se torna frágil. Para um cristão é habitual usar de cordialidade e bom humor na vida cotidiana. Para um cristão é natural entregar a vida para que o outro viva. E se todas essas realidades, que seriam naturais e habituais para nós, na hora em que acontecem, se tornam um motivo de preocupação ou de uma reflexão pelo fato de estarem acontecendo, pode significar que o nosso coração ainda não goza daquela liberdade que o Senhor nos propõe. Mas não é porque ele ainda não goza que ele deve deixar de desejá-la. E também não é porque ele ainda não goza que o Senhor não quer que ele venha gozar. Então, notar isso é aumentar a súplica. Não deixe que a tristeza ou o desânimo se apodere de qualquer coisa em ti, porque não é essa a vontade do coração de Deus. Deus não é um fiscal. Deus é aquele que veio para te levar em tudo para junto do seu Filho. Ele quer que o seu coração consiga. Se você se dá conta, está se dando conta então de que precisa mais de Deus. E Deus quer te ajudar mais. Você está se dando conta que precisa mais ainda, como falou Orígenes no final do texto de hoje, do amparo do Senhor. E o Senhor quer ser o seu amparo e está esperando você pedir mais amparo. E Ele virá em teu socorro. Então não desanima, em hipótese alguma. E todos esses exemplos que o Padre deu, lembra aquela meditação mais atrás que fizemos na semana passada,
onde falávamos de cultivar os hábitos que nos ajudam a colocar em prática aquilo que é o modo de vida do cristão. Lembra quando falamos sobre a murmuração? Que se vem muito rápido no nosso coração o hábito da murmuração, quando na verdade recebemos o Espírito de Deus para bendizer o nome do Senhor e para louvá-lo e para proclamar a sua palavra, e se não vem tão espontaneamente como admiramos na vida de muitos santos que vem mais espontaneamente, é porque ainda precisamos exercitar mais, porque o Espírito para que sejamos assim nos foi dado, mas é preciso exercitarmos, porque o coração ainda está muito inclinado àquilo que não é próprio do Espírito de Deus em nós. Ó, que legal como o Evangelho de hoje se encontra, como Deus quer nos fazer seus discípulos. E o Senhor hoje chama a atenção, mais uma vez, nós estamos no mesmo discurso, então essa chamada de atenção, ela continua sendo uma chamada de atenção bem pesada, quando ele fala para os fariseus: sei que sois da descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Meu irmão e minha irmã, hoje aproveita para agradecer e bendizer o nome do Senhor por todas as vezes que a palavra de Deus já penetrou no seu coração e edificou uma graça. Agradeça. Agradeça porque Jesus entregou suas próprias palavras na oração do Pai Nosso para serem a nossa oração. Nós rezamos a Ave Maria com a saudação do anjo no mistério da encarnação. Na Sagrada Liturgia, na celebração da Santa Missa, as orações coletas e as antífonas recuperam, quando não são diretamente, recuperam de maneira intensa e profunda a palavra de Deus e o seu significado último. Bendigamos ao Senhor porque a sua palavra já penetrou várias vezes em nosso coração, e isso é motivo de ação de graças, e uma ação de graças importante, não é banal. Olha o que ele está falando hoje no versículo 37 para os fariseus: sei que sois da descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Há a possibilidade do coração se tornar rígido ao ponto da palavra não penetrar mais nele. Mas o desejo de Deus é que essa palavra, penetrando em nós, transforme o nosso coração, e esse desejo já se realizou várias vezes e se realiza na nossa vida. Então bendiz o nome do Senhor, porque isso é uma grande alegria para o coração de Jesus e uma graça sem fim em favor da salvação da nossa alma. E render a Deus ação de graças por isso conforta o coração dele diante de todos aqueles corações que se endurecem de tal forma que não são mais penetrados, ou então não conseguem ser penetrados ainda pela palavra de Deus. Rendamos graças ao Senhor por esse grande dom que recebemos, por essa grande experiência de fé e da graça de Deus que participamos, e ao mesmo tempo, com esse ato, realizaremos um gesto de consolação diante do coração do Senhor, e ao mesmo tempo de súplica reparadora por aqueles que não se deixam penetrar pela palavra de Deus. Se é da vontade do Senhor que a palavra de Deus penetre em nós, se tem noção da força que o outro precisa fazer para que isso não aconteça, se colocando mesmo de maneira diametralmente oposta ao agir de Deus, porque Deus quer que a sua palavra penetre a todos nós. E rezemos no dia de hoje para que a palavra de Deus penetre em todos os corações e nós possamos permanecer unidos na palavra do Senhor e unidos no seu discipulado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Santíssima Mãe de Deus, que sempre em tudo
cumpriu a vontade de Deus Pai. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.